Peppa Pig é provavelmente o desenho infantil de maior sucesso da história. Mas você sabia que ele também tem a maior quantidade de mistérios? Nós estamos em um conto de fadas. Seres mágicos. O mundo da porquinha é completamente diferente do nosso, já que ele é habitado por animais e vegetais que falam e vivem em sociedade. Isso seria quase como se fosse algo mágico, não concorda? Exatamente por isso existe uma teoria de que sim, o mundo da Peppa apresenta magia. A base dessa teoria fala que os 3 desenhos dos mesmos criadores da animação fariam parte do mesmo universo. Um deles, o mais famoso depois de Peppa, é O Pequeno Reino de Ben e Holly, que mostram a realidade onde vivem duendes e fadas. Algo que sustenta essa teoria é o fato de que em vários momentos em Peppa Pig, a gente consegue encontrar os 2 personagens principais da série em livros e paredes, como no hospital da cidade. E a mesma coisa acontece no desenho do Duende e da Princesa Fada, onde também vemos referências aos personagens da Peppa, como na vez em que podemos ver um garoto utilizando uma mochila com desenhos do Senhor Batata, ou no quarto da Lucy, uma das poucas humanas que conhecem o segredo dos personagens mágicos, onde existe uma boneca da própria Peppa ao lado do seu baú de brinquedos, mostrando que parece que tanto Peppa como o Senhor Batata são personagens muito famosos do mundo de Ben e Holly. Assim como os animais e personagens da cidade da Peppa também têm consciência da existência dos pequenos seres mágicos. E vamos ser sinceros, a existência da magia no desenho ajudaria a explicar muitas coisas relacionadas a toda a realidade. Mas como a gente comentou, isso ainda é um mistério, que não foi confirmado nem negado pelos criadores. E olha, com certeza ele não é o único. Confira os maiores mistérios da Peppa agora aqui com a gente. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Contos de fadas são reais? Já que a gente mencionou que talvez exista magia no mundo da Peppa, fica no ar a possibilidade de que todos os contos de fadas que existem pra nós sejam a mais pura realidade no mundo dela. Isso porque em vários momentos a gente vê referências a alguns dos contos mais famosos. Por exemplo, no episódio em que Peppa e sua família vão andando para a casa da vovó Pig, no caminho eles encontram uma casa habitada por uma família de 3 ursos, e na mesa estavam 3 tigelas de mingau, igualzinho à história da Cachinhos Dourados. Ou quando o Papai Pig constrói uma casa e o Senhor Lobo tenta derrubá-la soprando, exatamente como o Lobo Mau faz no conto dos 3 porquinhos. Então será que o Senhor Lobo e o Lobo Mau seriam a mesma pessoa? Sinceramente, gente, isso é bem provável, já que tudo que acontece no próprio mundo da Peppa parece ser também retirado de um livro chamado A Revolução dos Bichos, onde os porcos expulsam os humanos e dominam a fazenda. Então será que todas essas histórias estão mesmo relacionadas? Por que a Senhora Ovelha quer ir embora? No episódio A Despedida, em que vemos a Peppa e a Suzy extremamente abatidas pelo fato da melhor amiga da porquinha estar indo embora, a gente vê que no final tudo acaba dando certo. Pelo menos para as crianças, já que a mamãe ovelha acaba recebendo uma ligação de última hora informando que a oferta de emprego estava cancelada. A proposta de trabalho para a mãe da Suzy obrigaria as duas a se mudarem para outro país, com um idioma completamente diferente e que fica do outro lado do planeta, que poderia ser a China ou o Japão. O interessante é que antes de receber a notícia, a gente vê a mamãe ovelha falando para a mamãe Pig que estava muito feliz, principalmente por ir embora do seu país. Estou muito feliz com esse novo emprego em um novo país. Mas por que ela queria tanto assim ir embora? E parando para pensar, a gente nunca viu a mamãe ovelha trabalhando com nada. Então, que tipo de emprego ela poderia estar tendo a oportunidade de ter em outro país? O fato é que ao receber a ligação, a gente vê como a sua fisionomia é de alguém completamente chocado. Eles acabaram de dizer que eu não ganhei um emprego novo. O que de fato mostra que ela não quer continuar vivendo de jeito nenhum onde está agora. Será que ela não gosta da família Pig? Seria esse o verdadeiro motivo? Esse é um outro grande mistério. E se você, assim como a gente, acha todas essas coisas muito intrigantes, comenta aqui embaixo o hashtag segredo. Qual o nome da mamãe Pig? Gente, talvez vocês nunca tenham parado pra pensar, mas o único membro da família Pig que a gente não sabe o nome é a mamãe Pig. Isso porque além da Peppa e do George, a gente também acabou descobrindo o nome do papai.
no episódio do Dia dos Namorados, em que ao assinar o cartão para sua amada esposa, a gente descobre que o nome do patriarca é Snufflekins. Hugs and kisses, Snufflekins. Só que mesmo depois de 20 anos de exibição do desenho e mais de 300 episódios, o nome de uma das personagens mais importantes permanece sendo um grande mistério. Talvez na próxima temporada a gente tenha o privilégio de descobrir essa informação. Seguindo a tradição em que a maioria dos personagens tem o primeiro nome e o sobrenome com a mesma letra, a gente pode deduzir que o seu nome deve começar com a letra P. Será que ela se chamaria Peppa Pig ou Pamela Pig? Comenta aqui embaixo o que você acha. Quantos humanos existem? Como a gente comentou lá no início, parece que o mundo da Peppa saiu diretamente de um livro de fantasia bem divertido. Só que mesmo que os animais sejam a maior parte da população, a gente pode ver que existem também alguns vegetais, como o Senhor Batata e sua família, e até mesmo alguns humanos. Só que a grande pergunta é: quantos de fato existem nesse mundo? Entre os que foram vistos e confirmados até agora, tem 3. A Rainha da Inglaterra, o Papai Noel, que é um ser mágico, e o Pirata. Só que o fato da gente ver somente esses 3 não significa que eles são os únicos, principalmente se a teoria que a gente falou no início for verdadeira, e o universo da Peppa integrar um mundo com os outros desenhos dos criadores da animação. Nesse caso, teria muito mais humanos. Eles só não vivem na mesma cidade e em nenhuma das outras que a gente já viu. Então, onde eles viveriam? A gente tem uma teoria sobre isso que falamos em outro vídeo nosso. Quando esse acabar, confere aqui essa nossa produção que tá aparecendo no card. Com certeza! Por que tantos símbolos humanos? Ainda no mesmo sentido do mistério anterior, sabendo que existem outros humanos, mas eles não dominam o planeta hoje, a pergunta que surge é: por que existem tantos símbolos humanos em todas as cidades que a gente vê no desenho? Sim, porque mesmo sendo um mundo de animais, a gente vê, por exemplo, que no livro da Peppa, a Chapeuzinho Vermelho é uma garota humana. E também vemos que a Estátua da Liberdade em Nova York é uma mulher humana como no nosso mundo. Além disso, no episódio em que o Vovô Pig, Peppa e George encontram uma antiga moeda de ouro no seu quintal, a gente vê que nela tá gravada uma imagem de um viking humano. Então, se o mundo deles sempre foi como o conhecemos, repleto de animais que vivem em sociedade, por que existem tantos símbolos e gravuras humanas? Será que o local onde eles vivem hoje era onde os humanos viviam antes de serem expulsos pelos animais? Essa seria uma explicação. Só que a gente não pode dizer com certeza que foi isso que aconteceu, fazendo com que o mistério persista sem a gente saber a resposta ao certo. E mesmo sem saber o porquê disso, a gente sabe de uma coisa: você deveria se inscrever agora mesmo no nosso canal se ainda não for inscrito. Então clica no botão e entre pro nosso time. Quem é a pessoa mais rica do mundo da Peppa? Esse é um mistério que a gente faz ficar com dúvida entre 3 personagens diferentes, que têm seus motivos para ter muito dinheiro. O primeiro candidato com certeza é o Senhor Batata, que é o maior superastro de televisão da Peppa, tendo seus próprios programas de TV, assim como também interpretando o Super Batata, mesmo que eles sejam pessoas diferentes. Além disso, ele também tem academias em alguns locais e também realiza show de Natal. Além dele, a gente também tem a própria Rainha da Inglaterra, que tem todo o palácio só para ela. E vemos que a soberana tem vários itens de ouro, como sua própria coroa e seu próprio trono, mostrando que riqueza é algo que não falta para ele. E a última candidata é a Senhorita Coelho, que tem mais de 100 empregos diferentes catalogados. Considerando que a personagem recebe um salário mínimo por cada emprego todos os meses, a gente pode deduzir que ela ganha uma bolada, tornando ela provavelmente a pessoa com maiores ganhos mensais na série. O que faz com que seja realmente um páreo duro saber quem é o personagem mais rico de todos. Fiquei boiando. Idade dos personagens. Oficialmente a gente sabe que desde o início da série, a Peppa tem 4 anos. E o George tem 2. Só que se a gente parar para olhar bem, vamos ver que algumas datas comemorativas anuais já aconteceram várias vezes no desenho. Por exemplo, já tiveram 6 episódios de Natal, e sinceramente eu acho que eles não aconteceram todos no mesmo dia. Além disso, a gente já viu a própria Peppa fazendo aniversário, o que por si só já faria com que ela tivesse pelo menos 5 anos de idade. Só que nada disso foi confirmado até agora.
dando a entender que de fato a porquinha cor-de-rosa tem os mesmos 4 anos desde 2004, ou seja, há 20 anos. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido e se torna um dos grandes mistérios. Problemas de direção. Existe outro mistério que tem mais relação com a desatenção dos animadores do desenho da porquinha. Talvez você nem faça ideia, mas a forma como se dirige o carro na Inglaterra é diferente do restante do planeta. Chamada de mão inglesa, nela os carros andam do lado esquerdo das ruas, como vemos acontecendo sempre que o Papai Pig sai com sua família de carro. Além disso, o assento do motorista fica no outro lado também. Só que em vários outros países, como os Estados Unidos, para onde a Peppa vai em um determinado momento, tanto o lado da rua em que se dirige como o lado do assento do motorista ficam invertidos, como a gente pode ver quando eles vão até o Texas em um motorhome. Só que se a gente observar bem, quando a família Pig está em Nova York, a gente pode ver que o lugar do motorista está do mesmo lado que estava na terra natal da Peppa, a Inglaterra. No mundo da Peppa em Nova York, a mão também é inglesa? Ou isso foi só um pequeno erro dos animadores? Gente, esses mistérios são incríveis, mas o que ainda é mais legal é que você pode continuar se divertindo aqui com a gente, mesmo sem saber as respostas desses grandes mistérios. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!